Olá a todos. A imagem do fogo na Bíblia acompanha-nos desde sempre, não é? Pensamos logo em purificação, no julgamento divino, ou até na presença de Deus, tipo, na sarça ardente. Mas hoje vamos explorar aqui uma perspectiva, bastante diferente que encontramos nas fontes que analisamos. É a chamada teologia de impacto. E esta abordagem, olha, vê o fogo de uma maneira surpreendentemente concreta. Quase como se, em muitos casos, não fosse apenas um símbolo, mas uma entidade mesmo ativa, um agente com um propósito. Exatamente. É uma visão particular. A nossa missão aqui, é desvendar como é que esta teologia interpreta o fogo bíblico, como é que o liga diretamente a seres angélicos, ao juízo e a eventos apocalípticos muito específicos descritos nos textos. Parece uma mudança de paradigma interessante. Ok? Vamos lá descompactar isto? É isso mesmo. A tese central desta teologia de impacto, no que toca ao fogo, é que em muitos contextos bíblicos-chave, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra fogo, quer seja o hebraico esh ou o grego pir, aponta para algo mais do que, o elemento natural ou uma simples metáfora. A interpretação que eles propõem é que, na verdade, se referem a entidades angélicas, ou pelo menos com uma forma angélica, que são conhecidas como Sharapim. Xarapim. Isso soa familiar. Estamos a falar das serpentes ardentes lá de Números ou dos serafins que Isaías viu junto ao trono de Deus? É isso? Exatamente esses. A ligação vem da raiz hebraica S-R-P. Esta raiz carrega um duplo sentido. Ah, ok. Por um lado, queimar, mas também, possivelmente, a ideia de uma criatura tipo serpente associada a esse ardor, a esse fogo. E o que esta teologia argumenta é que as traduções muitas vezes simplificam e metem só fogo. E ao fazer isso, obscurecem a ideia de um agente ígneo, de um ser tipo serpente ou angélico em ação. Perde-se um bocado essa noção de uma entidade consciente a executar uma tarefa divina, percebes? Percebo. Portanto, a ideia principal aqui é, quando lemos fogo em certos contextos, talvez devêssemos pensar em agente ígneo, ou serafim. É uma afirmação e tanto. Muda bastante a leitura de passagens que conhecemos bem. Quais são os textos bíblicos onde esta teologia encontra, assim, um apoio mais forte para essa ideia? Existem vários exemplos-chave, sim. Talvez o mais direto seja Números 21, versículos 6 a 9. Ok. Ali Deus envia aos Sharapim, as tais serpentes ardentes, como instrumento de juízo contra Israel. E nesta visão, atenção, não são meros répteis venenosos. Não, claro. Seria outra coisa? Seriam entidades executoras de natureza ígnea. A sua mordida seria fatal precisamente porque transmitem esse fogo judicial. Interessante. E outro exemplo fundamental deve ser Isaías 6, imagino eu. Os serafins no templo. Aqui é onde fica mesmo interessante, não é? Como é que essa passagem encaixa nesta interpretação? Isaías 6 é de facto crucial para eles. Descreve os serafim, literalmente os ardentes, a clamar a santidade de Deus. Mas o momento determinante para esta teologia ocorre ali nos versículos 6 e 7. Um serafim pega numa brasa viva do altar, a Septuaginta grega usa a expressão antraxon, que significa carvão vivo, e toca os lábios do profeta Isaías. Aham. E tradicionalmente nós vemos isso como um ato simbólico, certo? Purificação da culpa de Isaías e tal. Mas esta teologia vê algo Mais literal. mais físico. Sim, muito mais. O verbo hebraico para tocar aqui é nagá. E esta teologia interpreta esse toque, esses nagá, não como um gesto meramente simbólico, Mas sim como? como uma transmissão real, poderosa, de energia divina, de vida mesmo. Sugerem que a brasa viva, sendo parte da substância ígnea do serafim que por sua vez manifesta a presença de IHW, não só purifica, mas essencialmente revitaliza Isaías. É quase como uma ressurreição ou uma reconfiguração biológica para ele poder cumprir a sua missão profética. Uau! Uma transmissão de vida através de um toque de fogo. Isso é intenso. É muito intenso.
E a análise que esta teologia faz da tradução grega da Septuaginta reforça essa ideia. A reação inicial de Isaías ao ver a santidade divina é descrita com o verbo grego katanenugmai. Katanenugmai. Sim, que pode sugerir um abalo físico profundo, quase um colapso, ou uma ferida causada pelo impacto da santidade. Ok. E então o toque da brasa viva, o naga, seria a cura. Seria a restauração dessa condição, infundindo a vida e o poder de IRHVE através do serafim. Portanto, o impacto aqui é literal. Um encontro poderoso que transforma fisicamente o profeta. Isso dá um peso completamente diferente à cena. O toque não é só uma carícia purificadora. É uma infusão de vida divina, potente, talvez até perigosa no início. Faz sentido. E como é que outras passagens do Antigo Testamento são vistas através desta lente? Bem, esta perspectiva lança uma luz nova sobre outras afirmações conhecidas. Por exemplo, quando se lê "O nosso Deus é um fogo consumidor". Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29 também. Exato. É interpretado não como Deus sendo literalmente fogo, mas como a ação destes seus agentes ígneos, subordinados, ou o Salmo 104.4 que diz que Deus faz dos ventos seus mensageiros, do fogo abrasador seus ministros. Uhum. Para esta teologia, isto é lido de forma bastante direta. O fogo representa agentes ao serviço divino. Ok, faz sentido nessa lógica. E depois, claro, temos a coluna de fogo no Êxodo, a espada flamejante à entrada do Éden, o fogo que Elias invocou, as visões de Ezequiel com aquelas criaturas de fogo. Tudo isto é visto como manifestações ou operações destes seres angélicos ígneos. É fascinante como essa premissa única, fogo como agente angélico, parece reconfigurar tantas passagens. Agora, como é que esta ideia se transporta para as interpretações do Novo Testamento que encontramos nestas fontes? Continua a ser a chave? Sim, a teologia de impacto argumenta que esta chave interpretativa continua perfeitamente válida no Novo Testamento. Pensemos na pregação de João Batista. O batismo com o Espírito Santo e fogo. Mateus 3, Lucas 3. Exatamente, muitas interpretações tradicionais separam isto, não é? O Espírito para os crentes e o fogo do juízo para os ímpios. Pois, mas esta teologia propõe uma leitura unificada. É isso mesmo. Sugere que não se trata de duas ações separadas, mas de uma única energia ou operação, uma operação ígneo-angélica, de natureza serafínica. E essa energia tanto pode selar para proteção, como vemos no Apocalipse, como pode consumir em juízo, queimar a palha, como diz o texto. É vista como ligada ao espírito de YWA, tal como entendido no Antigo Testamento. E aqui é importante notar um ponto desta teologia. Eles consideram que João Batista opera ainda sobre o que chamam de lei apocalíptica. Lei apocalíptica. Podes explicar brevemente o que isso significa neste contexto específico? Claro. Dentro desta teologia, a lei apocalíptica refere-se ao regime, ao sistema de juízo divino que eles defendem que estava em vigor antes da obra consumada de Cristo, especialmente durante o período intertestamentário e até à destruição do templo em 70 depois de Cristo. Era um tempo onde a intervenção divina, nomeadamente o juízo, se manifestava frequentemente através destes agentes ígneos ou de fenómenos de impacto muito concretos. Ok, percebo. E João Batista, sendo visto como o último profeta dessa era, estaria a anunciar uma manifestação final desse tipo de juízo ígneo, ligado ao espírito de YHW que atuava nesse regime específico. E não necessariamente ao Espírito Santo da Nova Aliança, como compreendemos depois de Pentecostes. Entendido. Portanto, o fogo de João Batista seria uma manifestação dessa lei apocalíptica executada por agentes serafínicos e não o Espírito Santo da era pós-ressurreição. Isso leva-nos direitinhos ao Pentecostes, em Atos 2. As línguas como de fogo, como é que as interpretam aqui?
Pois, também são reinterpretadas de forma bastante radical. Em vez de serem vistas como um símbolo do Espírito Santo ou do tal arrevestimento de poder prometido por Jesus. Que nesta teologia seria a própria ressurreição e a vida no Espírito, certo? Exatamente. Em vez disso, as línguas de fogo são interpretadas como a manifestação visível e operacional desses mesmos agentes ígneos, as serpentes angélicas, os serafins. A sério. Então o Pentecoste seria... Seria um evento muito específico, um selo apocalíptico temporário, marcando a libertação do juízo iminente para aquele grupo particular de apóstolos cujos nomes, segundo eles, estariam no livro da vida. Mas não seria o início de uma capacitação espiritual universal para a Igreja. Uau! Essa é uma visão do Pentecostes mesmo muito diferente da tradicional. E o que dizer dos conceitos de juízo final associados ao fogo? Tipo, a hiena, o fogo eterno, o lago de fogo. Sim, passagens como as de Mateus 5.22, ou 25.41, ou as de Apocalipse 14 e 20. A teologia de impacto não as vê como locais de combustão literal e eterna, no sentido de um inferno físico, como muitas vezes se imagina. Então, como as vê? Interpretas antes como a ação contínua ou talvez o domínio desses anjos ígneos que executam o juízo divino. Se ligarmos isto ao quadro geral, Mateus 25:41 é particularmente revelador para eles, o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A ligação é direta. Exato. A própria linguagem de Jesus associa intimamente o fogo à esfera angélica. O lago de fogo seria, então, o âmbito de atuação ou talvez o corpo coletivo desses seres ardentes em modo punitivo, o domínio onde esse juízo ígneo se manifesta em pleno. Esta lente interpretativa do fogo como agente angélico parece ter implicações bem vastas nestas fontes que analisamos. Como é que isto se liga a outras figuras ou narrativas? Mencionaste o dragão no Apocalipse ou até a história de Jonas, que parece tão diferente. Sim, as conexões que eles propõem são amplas. Por exemplo, o dragão vermelho de Apocalipse 12, que esta teologia interpreta historicamente como sendo Herodes o Grande, e as bestas de Apocalipse 13, vistas como a sua dinastia, são entendidos como manifestações degeneradas ou históricas desses mesmos Sharapim. Como assim? Teriam sido originalmente seres angélicos, mas agora atuam em oposição a Deus e ao seu Messias. Contudo, ainda operam sob a lógica da lei apocalíptica de poder e juízo, daí a cor vermelha ígnea do dragão. Certo. E a história de Jonas? Essa ligação parece ainda mais inesperada. Isto levanta uma questão importante. Como é que Jonas se encaixa neste esquema todo? Essa interpretação é, sem dúvida, uma das mais radicais desta teologia. O grande peixe que engole Jonas dá em hebraico, traduzido como Ketos, monstro marinho na Septuaginta. Sim. É proposto não como um animal marinho literal, mas como mais um destes seres ígneos ou relacionados. Eles fazem ligações conceptuais e até etimológicas entre Ketos, Tanin, que pode ser monstro ou dragão, Dracon, dragão, e Sharap. Quer dizer que o peixe seria um serafim ou algo do género? Algo do género, sim. Uma entidade ígnea. E sendo assim, a experiência de Jonas dentro do Ketos durante 3 dias e 3 noites é vista como uma morte literal por cozimento interno. Cozimento. Sim, uma imersão no fogo consumidor desse ser, seguida por uma ressurgição literal. É por isso que Jesus, em Mateus 12:40, usa Jonas como o principal sinal da sua própria morte e ressurgição. Faz mais sentido nessa ótica. E até o vento oriental quente e sufocante que atormenta Jonas no final, em Jonas 4.8, é interpretado como uma forma de juízo térmico, uma ameaça de morte por calor abrasador, possivelmente causada por um agente angélico desse tipo. Essa leitura de Jonas é de facto surpreendente, mostra mesmo até onde esta teologia leva a sua premissa central sobre o fogo. Força-nos a ver a narrativa sob uma luz completamente diferente.
Perante tudo isto, o fogo como agente, a lei apocalíptica, estas reinterpretações tão radicais, qual é então o ponto de viragem? Qual é a solução apresentada nestas fontes? O ponto de viragem absoluto é a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo é vista como o cumprimento e o encerramento definitivo da lei apocalíptica. Ele absorve em si mesmo o juízo ígneo que essa lei representava. Ok. A sua ressurreição, por outro lado, inaugura uma era completamente nova. Um novo regime espiritual. A vida no Espírito Santo passa a ser o principal modo de atuação divina e de relacionamento com a humanidade, substituindo o regime anterior de juízo pelo fogo. A atuação direta de YH através destes anjos ígneos, que era característica da lei apocalíptica, começa gradualmente a cessar. O verdadeiro revestimento de poder prometido por Jesus não seria o evento de Pentecostes, que, como vimos, é visto como um selo apocalíptico residual, mas sim a própria ressurreição e a nova vida transmitida pelo Espírito Santo aos crentes. Ok, então, se fôssemos resumir a perspectiva da teologia de impacto sobre o fogo, com base nestas fontes que vimos, a ideia central é que o fogo bíblico, em muitos casos importantes, não é apenas um elemento, uma metáfora, mas sim a manifestação ativa e visível de seres angélicos, os serafim. Certo. Correto. É uma visão que liga intrinsecamente o fogo ao juízo divino e aos eventos apocalípticos, entendendo-os como operações concretas desses agentes. E isso leva a reinterpretações bastante significativas de momentos-chave, como o batismo de fogo de João Batista, o Pentecostes e conceitos como o Lago de Fogo, que passam a ser vistos como ações ou domínios dessas entidades ígneas. Exatamente, e crucialmente a cruz e a ressurreição de Cristo são o evento que encerra esse regime de juízo pelo fogo e inaugura a nova era do Espírito. Esse é o ponto central. Então, o que significa tudo isto? Quer dizer, é inegável que esta abordagem transforma a leitura de passagens bíblicas muito familiares, desloca a interpretação do puramente simbólico ou metafórico para algo muito mais concreto, agentivo, quase com um impacto físico no mundo que a Bíblia descreve. É uma mudança de perspectiva considerável. Sem dúvida que é. E talvez, para terminar esta nossa análise, possamos deixar assim uma questão no ar para reflexão. Se esta teologia estiver correta ao sugerir que o fogo em textos antigos pode de facto representar agentes conscientes e não apenas um elemento ou um símbolo, como é que isso poderia desafiar ou talvez enriquecer a nossa leitura de outras descrições? Outras descrições de quê? De outros fenómenos naturais ou intervenções divinas na literatura antiga, seja ela bíblica ou não, que outras forças, sei lá, pensemos nos ventos, nos terremotos, talvez até nas pragas, poderiam, nesta ótica, ser vistas não apenas como acontecimentos impessoais, mas como operações de entidades específicas. Agentes como propósito. É algo em que pensar, não? Fica a